Olá pessoal, nós iniciaremos a terceira aula da disciplina de Fundamentos e Práticas EAD do curso de Cooperativismo do Mediotech do Instituto Federal do Piauí. Na aula passada, nós discutimos sobre a legislação e a regulamentação da educação à distância no Brasil e das mídias e materiais utilizados na educação à distância. Hoje, na nossa aula, nós estudaremos efetivamente os TICs, que são as tecnologias de informação e comunicação, certo? Inicialmente, iremos tratar sobre computadores e processamentos de informação, armazenamento de dados, tanto na memória principal e memória secundária, softwares básicos e softwares de aplicação, com as ferramentas de produtividade pessoal, que são os editores de textos, planilhas de cálculo e redes de computadores. Como você pode acompanhar aí no nosso slide, no próximo slide, você tem uma ilustração de como que é feita o processamento de informação nos computadores. O nosso computador, que é uma ferramenta essencial nos dias atuais, ele entende que através de entradas de dados, sejam essas entradas pelo usuário, ou seja, essa entrada pelo próprio computador, pela internet ou por outras redes, ele capta esses dados e faz um processamento, transforma esse processamento em informação. Essas informações são o resultado desse processamento que é exibido para o usuário. O usuário pode ter um resultado gráfico mostrado na tela, pode ter um resultado impresso e pode ter resultados de envio e status de serviços, por exemplo. No nosso próximo slide, você acompanha os armazenamentos de dados. A memória principal é uma memória que armazena dados de maneira volátil, ou seja, quando falta energia, essa memória perde a informação que está guardada nela. Para que serve essa memória? Essa memória ela serve para receber dados que são frequentemente acessados e deixá-los disponíveis para o processamento. Essa é a principal função da memória principal, que é a memória RAM. A memória secundária, que normalmente é o HD, mas tem outros dispositivos, ela serve para guardar efetivamente a informação, o dado. Então, quando você trabalha um determinado texto, por exemplo, dentro de um editor de texto, e esse editor de texto está sendo processado e digitado naquele momento, ele está na memória RAM, na memória principal, que ele está sendo alterado. E a partir do momento em que você salva aquele dado, ele vai para a memória secundária, que é a memória que serve para guardar os dados. No nosso próximo slide, você pode acompanhar uma sistematização de sistemas operacionais, onde nós temos sistemas operacionais para computadores e sistemas operacionais móveis, e para outros dispositivos, como TV e até eletrodomésticos atualmente. Mas os principais sistemas operacionais dos computadores hoje são o Windows, Linux e o macOS. Tem outros e outras distribuições baseadas no Linux, por exemplo. Mas esses são os principais. O principal papel do sistema operacional é fazer a interação entre o hardware, entre a máquina e o usuário. Esse é o principal papel do sistema operacional. E ele é quem faz essa adaptação entre o que a máquina requer para ser solicitada do usuário e ela entender o que o usuário quer. Os dispositivos móveis não são diferentes. Hoje os smartphones, sejam eles Android, Windows Mobile ou iPhones, por exemplo, eles têm sistemas operacionais que servem para fazer o gerenciamento desse dispositivo e fazer a interação entre o usuário e o dispositivo. No nosso próximo slide, você vai ver as ferramentas de aplicação. São ferramentas usadas para realizar alguma atividade, que normalmente podem estar ligadas à produtividade pessoal. Nós temos os editores de texto, como, por exemplo, o Library Write e o Microsoft Word. Nós temos planilhas de cálculo, que servem para efetuar cálculos dentro de tabelas, e as redes de computadores, que a mais comum e a mais conhecida é a internet, que serve para efetuar a comunicação entre os dispositivos, sejam eles os dispositivos móveis, como computadores também, e outros dispositivos. No nosso próximo slide, nós vamos ver um pouco sobre o que são as TICs. As TICs são tecnologias da informação e comunicação. São dispositivos e são tecnologias que fazem uma mediação dos processos informacionais e comunicativos.
entendidas como um conjunto de recursos tecnológicos integrados entre si, que proporcionam por telecomunicação a automação e comunicação dos processos de negócio, da pesquisa científica e do ensino e da aprendizagem. Alguns exemplos de TICs. Nós temos os computadores pessoais, as câmeras de vídeo e foto para computadores ou webcams, gravações domésticas como CDs e DVDs, dispositivos de armazenamento removível, smartphones, tablets, TV por assinatura, a cabo, correio eletrônico, a internet, que ela é um dos principais meios, né? E tecnologias digitais de capturação e tratamento de imagem e vídeo, como o YouTube, por exemplo, capturação eletrônica e digitalização de imagens através de scanner ou fotografia, e tecnologias de acesso remoto, como Wi-Fi, Bluetooth e RFID. No nosso próximo slide, você tem o tema AVA, que é Ambiente Virtual de Aprendizado. Esse é muito importante, que é o que nós estamos utilizando no nosso curso. O mais tradicional, que é o mais conhecido, que também é o que nós estamos utilizando, é o Moodle. Ele é uma plataforma que permite a transmissão e organização dos conteúdos e materiais de apoio às aulas, pelo fato de ser uma ferramenta que permite produzir cursos e páginas web. Facilita a comunicação, síncrona ou assíncrona, possibilitando contribuir para um padrão superior, quer no ensino presencial ou quer no ensino à distância. Logicamente que ele é mais utilizado no ensino à distância, mas ele tem a ferramenta pode ser utilizada também no ensino presencial. A gente tem algumas características do Moodle que alguns já podem estar familiarizados no decorrer da nossa disciplina e tem algumas novidades que talvez ainda não tenham sido utilizadas. Dos principais motivos de se utilizar o Moodle é a base de dados, porque essa base ela é um conjunto de dados interrelacionados que reúnem as informações e os dados dos usuários, professores, sejam eles professores, alunos ou administradores do sistema, para interrelacioná-los e fazer com que o dado esteja disponível de maneira organizada para o usuário. Nós temos os chats, que são bate-papos semelhantes, por exemplo, ao WhatsApp, no qual podem ter chats coletivos e individuais. Se você utiliza ferramentas como o Message do Facebook e o próprio WhatsApp ou outros, é muito semelhante, é baseado nesse conceito de chat que eles foram produzidos. No próximo slide, nós temos os fóruns, que é um recurso onde um determinado assunto é posto em evidência para ser discutido. E lá vão ser debatidas opiniões e discutidos assuntos, no qual o objetivo é exatamente essa interação entre os usuários. Uma reflexão ou uma opinião que pode ser comentada por quem estiver interessado sobre o assunto. O glossário. O glossário ele é uma lista alfabética de termos, que facilita a compreensão nos textos apresentados pelo professor aos alunos durante todo o curso. No Moodle, os alunos têm autorização para adicionar termos com as definições do dicionário. E temos as lições. As lições de casa ou tarefas, como também são conhecidas, são as atividades. Essas atividades elas são desenvolvidas pelos alunos durante o curso no Moodle. Para cada lição do curso, o professor ou administrador deve separar o número de páginas de acordo com o planejamento de cada aula. E isso a gente já trabalhou nos outros blocos, as lições, que são as atividades, trabalhou no primeiro e no segundo e também vai trabalhar no terceiro. No próximo bloco, tem as tarefas offline, que são tarefas que são solicitadas para vocês e vocês executam umas tarefas e fazem um envio, seja ela por e-mail ou pela própria plataforma. Tem também o envio dos materiais. Nesse tipo de atividade, os alunos podem enviar qualquer tipo de arquivo, seja ele um arquivo derivado do Word, como o Doc, o website, zipado, qualquer arquivo zipado ou de outras extensões. No próximo slide, nós temos os questionários. Esses questionários são o quê? São atividades direcionadas aos alunos, formadas por um grupo de perguntas. Elas podem ser de múltipla escolha, que são perguntas na quais você tem múltiplas opções para escolher, normalmente uma é verdadeira. Nós temos verdadeiro e falso, no qual é posta uma determinada situação e o aluno
vai definir se o que foi posto para ele é verdadeiro ou falso. E de respostas curtas, no qual é perguntado uma determinada situação, é feito um questionamento e o aluno responde de maneira mais reduzida a resposta. E tem a pesquisa de opinião, que é um recurso adicional em que pode ser incluído um recurso de pesquisa de opinião. Por semana ou mensal, nessa atividade, deve-se anotar a opinião da turma, a opinião do aluno sobre a aula, sobre como que está funcionando a plataforma, sobre como que está sendo postos os materiais. Então, nessa aula, nós vimos que a gente viu um pouco do que é os TICs, nós vimos um pouco do que são, como que funciona a máquina, o computador e essa interação entre o computador e o usuário, e a gente discutiu os TICs. A gente deu exemplo e evidenciou alguns das principais tecnologias de informação e comunicação e debateu sobre a plataforma Moodle, que é a plataforma que nós estamos utilizando para o curso, e falamos das funcionalidades dele. Tem outras funcionalidades fora essas que a gente citou aqui, mas essas são as principais funcionalidades do AVA, né? que é o nosso Moodle. Então, pessoal, com essa aula nós finalizamos essa etapa das videoaulas no nosso curso, na nossa disciplina, e eu quero me disponibilizar aqui a vocês, caso tenham alguma dúvida. A gente vai estar online aí na plataforma, vocês podem colocar os questionamentos, vocês podem abrir um determinado assunto para que a gente possa discutir, e meus outros canais de comunicação vão estar disponibilizados para vocês na plataforma. Eu espero que tenha sido de bom proveito para vocês. Qualquer dúvida eu estarei à disposição. Agradeço a atenção de todos. Obrigado.